Oi, boa noite a todos. É, é um prazer estar aqui com a Camila e a Juliana. A Natasha Corbellino está com um probleminha de entrar, mas daqui a pouco ela deve entrar. Eu vou aproveitar para começar a gente a conversar. Antes de mais nada, queria dizer, todo mundo já repetiu, quem está assistindo vai ter que ouvir de novo, mas a gente vai ficar com o chat aberto durante toda a apresentação. No final, a gente responde as perguntas, então, que foram escritas pelo chat, tá bom? Então, o processo vai ser o seguinte, eu vou apresentar aqui rapidamente a Camila, a Juliana e a Natasha Corbellino, depois nós vamos exibir um vídeo que é da performance da Camila Rocha, e depois nós vamos abrir, então, uma conversa, que eu espero que a Natasha Corbellino já tenha conseguido chegar, senão a gente conversa entre a gente aqui. Tá bom? Então, o nome do trabalho da Camila Rocha é Becos de Veias, vai ser exibido em seguida, é um trabalho de 10 minutos, tá? Aí eu vou falar um pouquinho quem são agora. Primeiro, eu também não vou falar muito sobre o projeto, porque depois vai ser colocado. O projeto Que Boca na Cena já foi mencionado várias vezes aqui na jornada, mas, assim, só para dizer que a gente tomou contato com esse trabalho da Camila nesse projeto que Boca na Cena, que é um projeto do PUD, junto com a Corbellino Cultural. Então, a Camila Rocha, ela é atriz, preparadora corporal, intérprete, criadora, pesquisadora, professora e dançarina. Graduanda em bacharel em dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como atriz, seus últimos trabalhos foram na série Sob Pressão, Plantão Covid, como Clara, no curta Uma Paciência Selvagem me trouxe até aqui, com a direção de Érica Sarmé. Também atuou no longa-metragem Aos Nossos Filhos, dirigido por Maria de Medeiros. No teatro, se apresentou no espetáculo Corpo Minado, com a direção de Desirê Santos e Wallace Lino, do grupo Artiro, integrante também da Companhia Clem, do Fábio Batista, e da Companhia Folclórica do Rio, da UFRJ. Como diretora de movimento e preparadora corporal, participou dos espetáculos A Parada é o Caminho, do grupo Teatro do Afeto, a protagonista do coletivo Paralelas. Ela é professora, pesquisadora da dança afro e suas conexões com as danças populares e ritmos urbanos. A Juliana França é cria do Japeri, atriz, professora e mestra em filosofia. Para além, Juliana compõe também a coordenação do projeto Artes Cênicas em Extensão, da Unirio, e é uma das curadoras do Que Boca na Cena, e integra o grupo Código há 14 anos, um dos articuladores da Frente RJ e da Rede Baixada em Cena. E eu vou falar já da Natasha Corbellino, depois ela chega. Natasha Corbellino é brasileira, trabalhadora da cultura, artista da cena, nascida na cidade do Rio de Janeiro, mestranda em artes da cena na pós-graduação em artes cênicas da UFRJ, com orientação da Adriana Schneider, é graduada na Unirio, bacharel em artes cênicas e interpretação, com mais de 2 décadas de experiências profissionais, busca seus deslocamentos por processos transdisciplinares e coletivos para novos modos de produção com as cidades e o público, onde a potência dos encontros mova a criação. Acredita na magia e na multidão. Produz o projeto Que Boca na Cena, que tem a parceria dos Psicanalistas Unidos pela Democracia em sua realização, onde ela é curadora ao lado de Juliana França. Então, dito isso, a gente passa o vídeo, então, o trabalho da Camila Rocha, Becos de Veia, e depois a gente volta aqui para começar a conversa, tá bom, gente? Então tá. Cláudia, pode passar o vídeo, então. De onde é que a vida surgiu? Cláudia, Ouso e arrisco dizer que foi do vazio. Cláudia, Talvez até mesmo do silêncio. Do vazio que não é ausência. Da matéria prima, viva, que tudo compõe.
aquela que existia antes do nada e que dela tudo surgiu. O silêncio audível, o invisível palpável, a escuridão observadora, o caminho faminto. A boca do mundo, que é tanto o ponto de partida como de chegada. O caminho, que é beco escuro na madrugada, perigo dos desavisados e morada dos que nele acreditam. O caminho, que é veia, vaso de sangue em busca do coração. O caminho que é coração. Aquele que constrói seu ritmo junto com o silêncio e faz no seu BPM com que o corpo ganhe vida. Tão vivo quanto o vazio que o fez ser corpo. Tão vivo quanto o caminho que lhe bombeia sangue. Tão vivo quanto o beco que sangra e grita. Tão vivo quanto o morro. Terra parteira e paridora de vida e morada de quem é cria. Morro é espaço transitório que se torna pertencente àqueles que nele recebem a permissão de transitar. É possível dizer que ser cria significa ser parte de um organismo vivo. O cria é o sangue do corpo morro. Ele circula, caminha e faz com que o morro possa se movimentar, desde o topo até o pé. Cria que é cria, sabe aonde chegar e como chegar. A relação os torna essenciais um ao outro, pois o cria é quem faz o morro e o morro é quem faz o cria. O corpo morro é terra fértil e nos impõe a obrigatoriedade de falar sobre vida quando a ele formos nos referir. É enraizador de pés descalços e sujos de terra que pulam degraus atrás de pipas avoadas e bolas perdidas. Todo morro é corpo indefinido, independente e cabedor de si. O corpo morro dança a madrugada inteira e rebola com o tempo nos batimentos por minutos que é capaz de marcar. Faz de gargantas magras megafones ensurdecedores e de caminhos vazios, verdadeiros palcos e até mesmo ringues de luta livre dirigidos pelo alto teor do álcool para o deleite dos vizinhos desocupados. O corpo morro grita em línguas incompreensíveis ao resto do mundo suas dores e suas alegrias. Faz das pernas asas que voam em passinhos e dos pés lápis que rabiscam no chão raízes ancestrais. E talvez seja por essa razão que insistem em matá-lo. Só que ninguém entende. Mas o corpo morro é apaixonadamente viciado em viver. O coração do morro pulsa sem parar. Ainda não se sabe se é efeito de algum entorpecente ancestral ou de um impulso genético histórico que ninguém consegue controlar. É imprescindível dizer que quando o corpo perde uma de suas partes, é através do BPM do silêncio que todo o restante do seu organismo descobre essa morte. Recomenda-se descer os becos sempre de ouvidos bem atentos. O barulho do silêncio é mais perturbador do que qualquer outro proibidão alto ligado na laje do vizinho. O cria se esconde e se protege, sem saber se o melhor é seguir ou paralisar. Sabemos que quando um corpo estranho invade o corpo morro, a guerra é certa. As veias são perfuradas de balas e os becos são manchados de sangue. O caminho que era palco se torna trincheira e a faixa de Gaza fica repleta de homens-bombas dispostos a defender o território. O silêncio é o aviso, seguido de pertinho pelo fogueteiro.
A troca é narrada, noticiada, mentida, forjada, inventada, estimulada e financiada. O pano preto, estendido no pé do morro, dá o recado. De portas fechadas, o corpo morro chora. Com a lata d'água na cabeça, o útero jorra. Lava bem o corpo e deixa escorrer por todos os becos e caminhos vida novamente. Nas dobradiças e articulações, nos canos tortos e quebrados desperdiçadores de água, nos fios complexamente bem organizados nos postes, aonde os gatos fazem morada, no vento que faz lembrança na memória da velha, de pele escura feito à noite, que fica sentada no portão, narrando antigas histórias sobre como o morro sofreu nos tempos passados e como continuou a ser, para quem quiser ouvir. O útero jorra e um cria nasce em outro beco, e em outro, e em outro. A favela me obriga a falar de vida. De um jeito único de honrar a memória dos que o morro perdeu. Os becos nos gritam que é preciso continuar. A reunião na tristeza perde a cerveja gelada, a carne na brasa queimando, o samba cantado de início baixinho e depois de bem alto, sem vergonha por aquele que se foi. O útero jorrou e o ritual foi bem feito. A dor da perda é lembrada no Sharpie e tatuagens espalhadas pelo corpo. Mas a vida rompe com o som do silêncio e retoma o BPM acelerado do coração. Com a coroa d'água na cabeça, o morro se levanta e o cria volta a correr nos pique-pegas dos becos de veias do seu corpo.
Boa noite a todos. Sou Juliana França, como Leila bem anunciou. Sou uma das curadoras do Que Boca na Cena. A gente está tendo alguns imprevistos aqui nos bastidores, mas eu acho que eu posso tocar daqui. Esse trabalho da Camila sempre me emociona, E hoje fui pega por uma frase muito específica, mas enfim, vou deixar para a gente conversar um pouco melhor sobre isso com Camila, que está aqui, Camila Rocha, que é essa multiartista, essa cria da cidade do Rio de Janeiro, cria da favela da Rocinha, essa artista incrível. Enfim, Leila já nos apresentou, acho que esse é o momento para a gente conversar um pouco sobre essa cena da Camila, que foi apresentada no Que Boca na Cena. Que Boca na Cena foi idealizado pela Natasha Corbellino e pelo PUD. A Natasha me convidou para ser uma das curadoras e aceitei de imediato. E há um ano a gente vem construindo coletivamente essa mostra com artistas pretos, com performances, músicas, cenas, teatro. Então, é um movimento que a gente tem feito ao longo desses 12 meses, um movimento antirracista, fazer o capital, a roda financeira e capital girar por nossas mãos pretas, mão de pessoas que estão nas ditas margens dessa cidade. Que Boca na Cena é um chamamento para ação antirracista nesse país que mata diariamente, física e psicologicamente, muitos negros, muitas negras. Então, acho que esse dia de hoje é um dia muito importante para a gente debater um pouco sobre isso, para conversar sobre a cena da Camila e para saudar a vida. Acho que é um dia da gente saudar a vida. E é isso. Vamos conversar, Camila? Fala um pouco do teu processo, fala um pouco dessa cena. Está todo mundo falando aqui no chat, estou acompanhando. A Leila já está de volta. Leila, tudo bem? Tudo bem. Explicar para o pessoal, para o público, aí desculpem, houve um problema, eu não conseguia sair, nem consegui, infelizmente não consegui ver a performance. Eu já tinha visto no Que Boca na Cena, mas lamento muito não ter visto de novo. Nós estamos com problema realmente, a Natasha está tentando entrar, mas ainda não conseguiu. Então, vamos começar uma conversa aqui, talvez, não sei como fazemos. A Camila quer falar um pouquinho do trabalho? O que você combinou? Posso. Pode ser? Então, depois a Juliana comenta um pouco do Que Boca na Cena, tá bom? Então, vai lá, Camila. Boa noite, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou vendo aqui as mensagens chegando de parabéns, obrigada. Eu não sei nem por onde começar, na verdade, porque toda vez que eu reassisto a performance, eu também sou tocada novamente por várias coisas, porque me remete a memórias, a construção desse trabalho também, que surgiu de uma provocação de um trabalho, na verdade, num laboratório de corporeidade, no qual eu comecei a questionar, né, sobre o meu corpo e as minhas vivências. E aí eu retornei à favela da Rocinha, que é da onde eu sou cria, e também as minhas histórias de lá, histórias familiares. E aí eu comecei um processo de investigação corpórea. E aí começou a surgir muitos elementos para essa performance e me levaram diretamente para um texto que eu tinha escrito há um tempo atrás, dentro desse laboratório de corporidade. E aí, enfim, essa performance, ela tem um grande apego, né, comigo, assim, porque ela traz não só as minhas vivências, mas também conta um pouco da história desse morro, Camila Rocha, desse corpo de cria, mas também desse corpo favelado dentro da Rocinha. Então, a partir disso, eu comecei a escrever a partir de corpos que eu via, de corporeidades que existiam ali, de mulheres que chegavam no poço, que era do lado da casa da minha avó, para pegar água, com bacia na cabeça, com criança num braço e galão no outro. Enfim, tem
essa performance tem muitos elementos que talvez só nesses 10 minutos não dão conta, né? Mas é importante dizer que essa performance abraça esse corpo favelado, esse corpo morro, e traz também o espaço de fala para que a gente possa falar para além dos estereótipos, né? Então, enfim, é um pouquinho disso e muito mais, eu acho. Acho, não tenho certeza. E Leila e a galera que está aqui acompanhando a gente está trabalhando, Camila e eu juntas, para transformar toda essa pesquisa da Camila no e-book. Então, a gente está trabalhando, tomara que role, a gente vai inscrever nesse edital da cidade do Rio, no FOCA. Então, a gente está trabalhando para transformar essa pesquisa no e-book. Leila, você não estava aqui, mas já comecei a falar do Que Boca na Cena. Acho que tomara que Natasha Corbellino consiga ligar a câmera dela, ela já está aqui entre nós, Natasha Corbellino já está entre nós, está tentando ajustar alguma coisa no sentido da câmera, mas só para falar um pouco mais sobre o trabalho da Camila, né? Ela já falou, é isso, né? Ela cria o trabalho, ela fala sobre o trabalho dela, mas eu só queria enfatizar uma frase que me pegou hoje, acho que hoje é a segunda ou terceira vez que eu assisto, que é a coroa que é a lata d'água, né? Hoje eu fui arrebatada por essa frase, por essa coroa que é a lata d'água, e Becos de Veia são um dos trabalhos que compuseram a programação do Que Boca na Cena. A gente vem pensando coletivamente essa mostra, que é o Que Boca na Cena, que tem um discurso muito afinado, um discurso e uma ação muito afinada com a sociedade que a gente vive. Sempre faço questão de falar isso. Natasha Corbellino também enfatiza esse lugar. Leila está aqui, que é uma parceira, faz parte do PUD. Eu acho que Luciano está aqui também. Dei uma corrida aqui nas pessoas que estão aqui com a gente. Então, tem alguns parceiros e parceiras que fazem parte do PUD, que ajudam a gente, colaboram para a construção do Que Boca na Cena. Então, eu acho que falei um pouco, Leila, sobre o Que Boca na Cena já no comecinho, mas eu acho que a gente vai desenrolando melhor e mais ao longo da nossa conversa sobre o Que Boca na Cena. Quem tiver interesse de saber mais e melhor sobre o Que Boca na Cena, a gente tem um Instagram, @QueBocaNaCena, pode acompanhar toda a programação e ficar por dentro de todas as nossas ações. Acho que é basicamente por isso, mas hoje, Camila Rocha e a sua arte para a gente falar, para a gente discutir e trocar ideia. E a galera pode colocar aí no chat as perguntas, alguns pontos que queiram conversar e trocar com a gente aqui. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vai, Leila. Então, eu acho que se a Natasha Corbellino está nos ouvindo... chegou! Bem-vinda, Natasha. Está sem som, Natasha. Boa noite, saúde. Ei, que bom conseguir. Que beleza. Mas, Leila, continua, não quero entrar já interrompendo sua fala. Não, na verdade, eu fiquei meio perturbada porque eu pretendia rever o vídeo, não consegui porque deu um problema aqui com a internet. Então, e aí o que aconteceu é que a Juliana já entrou, já falou um pouquinho do Que Boca, a Camila falou um pouquinho do trabalho, mas ela foi muito sucinta, eu sei que ela tem muito mais para dizer, porque ela já disse. Então, eu acho que aqui eu estou só de mediadora para, enfim, abrir os espaços para vocês colocarem as coisas. É um projeto que até ontem eu apresentei o meu trabalho e meu trabalho foi um pouco sobre assim a nossa relação com o Que Boca e a tensão que existe às vezes nessa relação, né? Mas como isso é importante porque isso nos modifica também, não é? E também eu acho que é importante, não sei se a Juliana falou, mas eu acho importante reforçar essa questão monetária mesmo de sustentação de um projeto que sem a pandemia já era importante, com a pandemia é fundamental, né? E que então a gente já aproveito para dizer que no próximo sábado vai ter o Que Boca, vai ser com um artista, o Júnior Corbellino, eu ia dizer, não é Corbellino. Campelo. Capelone.
Capelone. Então, mas é isso. Então, eu não sei se a Corbelino quer falar alguma coisa, Natasha, alguma coisa? Ou voltamos para fazer uma rodada? Como fazemos? Eu escutei tudo que foi dito, eu estava aqui na sala, mas estou na rua e por isso não demorei a abrir a câmera. Queria reiterar só tudo que foi dito, da alegria, da honra de estar aqui com vocês, fazendo mais essa expansão no Que Boca na Cena, que é um projeto tão essencial, tão fundamental, né, para o Brasil que queremos. Agradecer demais a Camila Rocha, essa magia brilhante. Juliana, minha parceira querida, Leila, você não está aqui só mediando, você está fazendo a magia acontecer, então muito obrigada a toda a EBEP por esse chamamento, como o Que Boca é, um chamamento para ação, para essa nossa ação, para além das hashtags, né, antirracistas. Essa construção, como a Ju falou, vem sendo continuada, a gente está trabalhando na insistência e entendendo a importância e a dimensão das nossas ações. E sobre o trabalho da Camila, é sempre muito impressionante ver, porque é muito forte. Amei a notícia do e-book, que felicidade, que alegria. Uau, é isso. E queria dizer que, assim, vendo, Camila, mais uma vez, o que me atravessa muito é essa urgência da branquitude, né, da minha branquitude, da nossa branquitude que está aqui nessa sala, a gente se implicar no quanto a gente raptou a possibilidade da contação da história, das histórias, esse lugar da memória que cria essa cartografia que a Camila propõe e realiza de um modo tão exuberante, quanto que nós nos implicamos em lidar com essa situação de ter privado o protagonismo das histórias, né? Esse lugar da memória como direito, contar a sua própria história e as suas próprias versões da história. Então, é um trabalho belíssimo que me atravessa hoje, especialmente, muito nesse ponto. Queria falar um pouco sobre isso e reiterar que sábado que vem a gente tem a nossa edição e ela é sobre mover o lugar de poder que o dinheiro coloca. Então, que muitos aqui possam entrar no link da Simpla e adquirir um ingresso na bilheteria, porque é disso que a gente está falando como ação para além da hashtag. Movimentar dinheiros para fora, para além de nós, brancos. Boa noite, vamos nessa. Então, eu só queria aproveitar, já que a Natasha colocou, depois vou passar a palavra para a Camila de novo, para ela retomar a história dessa obra dela, mas, assim, uma coisa que, para mim, eu parti o meu trabalho a partir dessa história da Clara Anastácia, né? Que a gente escutou no último Que Boca, que foi uma coisa muito impactante para mim. E só para resumir, porque eu acho que diz respeito a isso que a Natasha está falando, é que a linguagem, o espaço da linguagem e o protagonismo de quem fala, ele coloca desde sempre o objeto em questão, quer dizer, o trabalho ele não é uma coisa que nós vamos consumir do nosso lugar e com os nossos códigos linguísticos. É importante se deslocar e viver dentro do que tentar ocupar esse espaço que eu chamei de espaço de desentendimento, porque, evidentemente, nenhum de nós aqui tem a mesma possibilidade de perceber o que é um corpo, como a Camila colocou. O corpo cidade, o corpo urbano ali, o corpo movimento, esse corpo tem toda uma inserção num campo de discursos que nos escapa. Então, é importante a gente preservar, assim, ficar nesse lugar de escuta de o que a Camila quer nos dizer. Então, passando isso, eu quero dizer, o que você quer nos dizer, Camila? Fale. Muitas coisas, eu diria, mas
Becos de Veias é um trabalho que dialoga corpo, memória, ancestralidade, né? É um trabalho, tipo, multilingual, na verdade, porque são muitos elementos no qual traz e são muitos gritos também, né? São muitas falas interrompidas, são muitas histórias que não foram contadas, que não tiveram espaço. E isso eu falo não só da minha, nem só familiar, mas nessa construção que vocês viram dessa performance, ela também passou pelo Morro do Borel, no qual nasceu o texto que está no áudio, que foi escrito pela Stephanie Marçal. E aí essa performance em si que a gente apresentou agora, nesse modo agora, né, foi a partir do Segunda Black, que nós fizemos no ano passado. Então, foi a partir dessa junção, né? Então, ali não é só o meu corpo morro, era o meu corpo em cena, mas fala de outros corpos também, de outras favelas, de outros atravessamentos, de uma junção de memória e ancestralidade. Então, esse trabalho surgiu em 2018, essa pesquisa, essa elaboração, vamos dizer, esse levantamento do o que viria a ser, o que está vindo, o que é agora, Becos de Veias. Eu digo que Becos de Veias ele está sempre em constante mudança, porque ele é atravessado por várias histórias. Então, Becos é encontro também, né? É encontro com outros corpos morro, com outras vivências, e vem mesmo para contar e dar espaço para esses corpos que querem falar, que querem se contar, que precisam se contar também, para que não contem por nós, né? Deixem que a gente fale das nossas próprias vivências, dos nossos próprios corres, dos nossos próprios morros, enfim, nesse caminho. Uma coisa que eu acho que é muito emblemática nisso, que Camila está falando, que Newton está colocando aqui no chat também, a gente está acompanhando aqui o chat também, que é a morte, ela significa a perda da memória. Falando em território, pensando na trajetória dos povos africanos que foram sequestrados de África e trazidos aqui para esse país. Fico pensando também, e o Milton Santos fala muito sobre isso, né? Sobre o território como esse lugar de produção de memória, como esse lugar onde a memória acontece. E quando há um apagamento dessa memória ou dessas memórias, você apaga a existência, você apaga a vida. Então, isso é muito emblemático, isso que Camila traz para o debate, para a discussão. E como, ao longo da história desse país escravocrata, as narrativas, as memórias dos povos africanos, dos afro-brasileiros, dos povos originários dessa terra, foram apagadas, como essas memórias foram apagadas, soterradas propositalmente. E aí é importante que a gente esteja debatendo isso daqui agora na psicanálise, porque a psicanálise teve uma contribuição fundamental para isso, esse apagamento das narrativas e das subjetividades dos povos pretos e originários desse país, né? Então, acho que é importante esse lugar de debate, esse lugar que a gente debate todo último sábado do mesmo que Boca na Cena, a gente está sempre falando sobre isso lá. Então, acho que é importante a gente trazer isso para o debate, porque a gente vê na cena, vê na performance da Camila, está no nosso discurso, está na nossa ação, e a gente acredita nisso como ferramenta de trabalho. A gente acredita nessa implicação, nessas implicações como ferramenta criativa. Então, tensionar esse lugar da memória e do apagamento dessa memória e ter que preencher lacunas, a gente acredita nisso como ferramenta de trabalho, porque é isso, cada um e cada uma vai pegando as armas nas armas como pode. E
até hoje, até agora, essas têm sido as nossas armas, né? Através da arte. Se precisar pegar em outras, a gente pega também. Mas, por enquanto, a gente tem pegado nas ferramentas do teatro, da performance, da música, da arte, para falar sobre essas coisas, essas lacunas que foram criadas ao longo da história. A gente tem um comentário aqui do Newton, que eu acho importante, que ele fala da questão do lugar do dinheiro na psicanálise, que tem funções importantes, né, que você pode destacar, a concentração dele ou a impossibilidade de acesso também são marcadores importantes na nossa cultura. E ele fala da dificuldade de adesão dos colegas psicanalistas ao projeto frente a outros projetos não implicados, é uma coisa visível. E aí ele, ainda pegando o gancho da Camila, ele diz assim: acredito que mais do que nos deixar falar, e ainda pensando nas máscaras usadas do sistema escravizador, deixe que falemos, nós negros, sobre nossas vivências, mas também saibamos, nós psicanalistas, praticar a tão falada escuta. É uma observação do Newton, um comentário, né? Então, eu acho assim, a gente teve já essa conversa, inclusive no própria realização do Kiboka, de uma certa dificuldade dos psicanalistas brancos falarem, porque até teve uma pessoa, que eu não lembro mais nem quem foi, que disse: eu tenho medo de falar. Por que ela tem medo de falar, né? Por que isso? Porque o racismo estrutural está na nossa fala. Então, se você fala, eventualmente vai escapar alguma coisa racista. Agora, eu acho que está na hora da gente enfrentar isso. Bom, se escapar, tem que dizer: bom, foi só isso, isso aí escapou como algo que é meu, porque se não fosse meu, não escapava, né? É isso. E a gente teve a gente citou ontem até, o próprio Newton citou 2 episódios no próprio grupo de WhatsApp do PUD, em que há uma resistência em reconhecer o lugar do branco como racializado. É isso. É como se nós não fôssemos racializados. E eu acho que enquanto a gente não passar por isso, a coisa não vai avançar. O problema do racismo não é um problema dos negros, né? Inclusive, ontem, vários trabalhos citaram essa questão do Fanon, por exemplo, e do próprio Mbembe, que diz: o racismo ele não é contra o negro, o racismo produz o negro. Ele produz, com as suas injúrias, a racialização, né? Então, só para fazer isso, não sei se vocês querem comentar esse trabalho, essa observação do Newton, ou se querem falar um pouco mais do próprio projeto, do próprio trabalho da Camila, porque o trabalho da Camila, eu acho que a Natasha colocou, a Natasha Helsinger, que faz parte junto comigo e com Luciano Dias e Vânia Cidade, do grupo que está mais na colaboração aí com a Corbelino Cultural. A gente, depois de cada apresentação do Kiboka, a gente frequentemente conversa sobre essas dificuldades que surgiram, né? E então aparece essa dificuldade também de uma fala mais solta na hora do trabalho, por causa que parece que tem isso, assim, a gente não está acostumada a circular aí, né? Eu acho que a psicanálise, nesse sentido, é muito branca, né? Então, agora, por outro lado, quando a gente vê um trabalho como o da Camila, que é o que eu ia comentar, que a Natasha comentou, é um trabalho tão pujante, onde o corpo é uma coisa tão, assim, poeticamente inserida, que eu acho que é um prazer se aproximar disso também, né? É um prazer. Então, não sei se a Camila quer falar um pouquinho mais ainda sobre o seu trabalho. Eu estou te achando muito inibida hoje aqui, Camila. Eu acho que lá no Kiboka você estava mais livre. O que está acontecendo? Eu acho sempre que eu estou travando aqui por causa da internet. Mas Sim. não, tô quietinha, mas não é por isso não, eu estava pensando aqui, né?
enquanto eu e Juliana estávamos escrevendo para o edital e tudo mais sobre o e-book, vocês começaram a falar e eu lembrei que a gente cita Chimamanda, né? E aí, em algumas leituras recentes, eu comecei a linkar uma com a outra e elas questionam e se. E essa pergunta, e se, tem ecoado na minha cabeça de tal maneira que vem para Becos de Veias também, né? Porque não é e se questionar de uma forma romantizada, né? Do tipo, e se nós se não tivesse tido a escravidão, não nesse caminho, mas e se a gente começa, a partir de agora, a literalmente abrir os espaços para que a gente possa falar, para que a gente possa contar as nossas histórias, ativar e trazer as nossas memórias, falar sobre a ancestralidade, nossos trabalhos, enfim. Vocês falando aqui, isso me veio à tona. E aí eu fiz um link com as referências que tem Becos de Veias, né? Becos de Veias também traz muito Conceição Evaristo, por exemplo, quando ela traz o meio de escrevivência, então é muito presente na escrita de Becos de Veias, assim como na construção para essa performance, porque é um trabalho conjunto, né, laboratorial de corpo, mas também é de escrita. Então, quando eu acesso a esse trabalho, é profundo de memória e, enfim, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando aqui, né? Eu sou geminiana, gente, eu sou super atravessada, tipo, vem uma coisa, vem outra, e aí os assuntos vão vindo. Mas no comecinho a Cláudia me perguntou, ou foi a Leila, não lembro, se ela leria a sinopse do trabalho antes de começar. E aí eu parei por 5 segundos assim, fiquei, será? Eu falei, não, acho que seria importante e eu acho muito gostoso deixar com que as pessoas possam interpretar e ver o trabalho primeiro, porque tem o tanguelê, né, que é o que eu falo no finalzinho da performance, e cada um sempre interpreta de uma forma. E isso, para mim, enquanto pesquisa, enquanto Camila Corpo Morro, cria da favela da Rocinha, esses são os gritos, os chamados que tinham entre esse beco. Minha avó, ela era dona de um poço, né? Ela era cuidadora de um poço, lá na Rua 2, na favela da Rocinha. E aí, a janela dela era de frente para o tanque aberto, né? Tinha uma super mureta de concreto e que as mulheres vinham para lavar as roupas. Então, desciam as mulheres da minha família, as mulheres de outras partes do morro. E eu ficava, às vezes, ali na janela. E dessa janela, eu conseguia ouvir tudo. Enquanto pesquisa, quando eu comecei a voltar a acessar essa memória, esses gritos ficavam na minha cabeça como esse tanguelê. Então, para mim, esse tanguelê é um acessar de memórias dessas vozes, desses cantos, dessas conversas que tinham entre esses becos. Então, acho que, assim, se alguém também tiver algum tipo de pergunta, pode deixar aqui no chat para a gente trocar. Mas a partir também eu gosto de ver e de ouvir as interpretações a partir de como foi, né? E depois eu posso ler, claro, a sinopse real do trabalho. Mas é um pouco disso ou muito disso. Deixa eu te perguntar, porque o tema da nossa jornada é o comum, a questão do que se constrói em comum, né? E agora você descrevendo esse lugar onde as pessoas pegavam água, onde você assistia a isso, você diria que se constrói um laço de comunidade ali em todo mundo que está acessando, quer dizer, há algo para além da... Eu acho que o seu trabalho mostra isso, mas talvez se você pudesse comentar a importância, por exemplo, nas relações entre as suas tias, as pessoas todas que circulavam aí, desse ponto de convergência com uma necessidade comum, digamos assim. Uhum. Não, com certeza. Quando eu começo a falar, começa a me vir algumas imagens, né? E era muito claro porque, por exemplo, as crianças... minha avó tinha uma regra que as crianças não podiam puxar água nesse poço.
para, enfim, não caírem lá e não sei o quê. E eu, enquanto criança, eu era doida para puxar água nesse poço. Eu ficava ali já sarneando, tipo assim, esperando o momento que alguém ia falar, segura aqui a corrente para encher. E, ao mesmo tempo, aquele entorno todo era como uma grande dança mesmo, assim. Quem não tinha galão se arrumava, tinha uma espera para usar essa bancada. Então, a gente sabia quem estava chegando novo ali para poder buscar, porque às vezes a fonte da água lá de cima não estava caindo água. Então, tinha essa comunhão, essa conectividade, essa aproximação, né? E essa colaboração entre essas mulheres, essas crianças, né? Enfim, era um espaço de mulheres, em suma, meninos só tinha crianças, né? Enfim, com certeza. Esse trabalho de carregar água, um trabalho pesado, assim, só as mulheres faziam? Só Os as homens mulheres. não. Muito difícil, assim. Eu não sei, quer dizer, né? A maioria que pode não conhecer é dentro da Rocinha, mas a Rocinha, essa parte que eu estou falando é a Rua 2, é bem lá dentro, e tinham poucas biqueiras no morro, assim. Então, quando enchia muito aquelas biqueiras ali, a gente sabia que as outras biqueiras não estavam caindo água, então iam para os poços, e aí chegavam no poço da minha avó. Então, para a gente ver homem ali, na verdade, era quando era de um lugar muito distante, sei lá, alguém da roupa suja não conseguia água, e aí descia lá para a Rua 2, então aí vinha um homem, porque teria que levar por mais horas. Mas ainda assim era muito difícil, assim. Na minha memória, e até por fotos que a gente tem, sempre eram mulheres carregando criança e as latas d'água ou as bacias, enfim, sempre mulheres. Eu pergunto isso porque a gente tem esse relato, e eu acho que essa ideia de que as mulheres, na questão da luta pela vida, elas são, digamos, uma base ali, né? São elas que mantêm tanto as avós quanto as mães, né? E nas coisas mais básicas, né? De pegar água ou de mesmo de cuidar uma do filho da outra, isso aí é uma coisa que é muito, assim, você não vê uma divisão que inclua os homens, né? Uhum. Enfim, eu acho que pelas coisas que venho estudando, tenho estudado ao longo dos anos, quem institui a comunidade é a mulher, né? Porque ela que vai criando os elos e os laços dentro da sua comunidade, a partir dos quintais, né? Ela que vai tecendo as relações afetivas naquele território, porque, em tese, o homem faz esse trânsito, né? Ele vai para a caça, ele vai para o trabalho fora ali daquele território, daquele quintal. E então, a mulher fica responsável por essas construções e tessituras afetivas ali dessa comunidade, né? O elo dessa comunidade. Eu acho que tem esse lugar muito forte nessa narrativa que Camila traz para o trabalho, esse elo da mulher, é o corpo de uma mulher preta, jovem, com a bacia na cabeça e que é responsável também por esses elos afetivos dentro do trabalho. Queria só trazer uma questão que o Newton colocou aí no chat também, só para ser breve, assim, e Leila também trouxe, essa importância de racializar o branco, porque eu acho que isso é fundamental enquanto a gente não debater a branquidade ou a branquitude, a gente não vai evoluir no debate racial, porque enquanto a branquitude ou a branquidade se achar que não tem raça, que não é racializado e que ele ou ela é hegemonia e os outros que são racializados precisam ser racializados, então é o indígena, é o negro, é a negra, é a indígena. Então é importante que a gente racialize, porque senão o debate não segue, a gente não consegue falar sobre isso de modo horizontal, de modo orgânico. Então é preciso que a gente traga isso para o debate,
é importante, enfim, é pensar sobre isso, né? Trazer espetáculos, performances que discutam também a branquitude. Acho que é importante falar sobre isso, sobre essa racialização do branco, da branca, da branquidade. E só aproveitando aqui, que a gente já recebeu um ponto aqui sobre do nosso tempo, né? Mas só para não me delongar, só queria recapitular um pouco sobre o Que Boca na Cena, antes da gente voltar aqui para algumas questões a partir da cena da Camila, que é para quem não conhece o Que Boca na Cena. O Que Boca na Cena ele funciona, ele acontece no último sábado de sempre no último sábado de cada mês. A gente disponibiliza, a gente vende ingressos a partir do Simpla, e parte dessa renda é destinada para o artista, para a artista do mês. Agora, a partir desse mês, a gente vai adotar as assinaturas, onde as pessoas vão poder assinar, a gente vai fidelizar o Que Boca na Cena. Então, acho que é importante também para a gente sempre ter uma verba, para a gente não ficar à mercê da bilheteria, né? Para sempre ter uma verba destinada para o artista, para a artista do mês, né? Porque a gente sempre fica nessa angústia se a gente vai conseguir reverter algum capital para aquele artista, para aquela artista. Então, a gente meio que não, a gente vai fazer isso a partir assegurar isso a partir das assinaturas. Então, quem tiver interesse, acho que pode trocar com a Natasha Corbellino, com a Leila, enfim, para saber os meios para a gente acessar esse lugar das assinaturas, que pode ser bem importante, pode não, vai ser muito importante para o futuro do Que Boca na Cena, para a existência e manutenção desse projeto, dessa mostra. Eu acho que tem um comentário aí, colocaram aqui para a gente. A Nelma Cabral, maravilha, Camila, seu trabalho e o saber que você produz a partir das memórias e das imagens que você carrega. Aí a Márcia Adler comenta aqui também, e o mais importante, o mais incrível, o mais absurdo é que hoje ainda luta-se por saneamento na Rocinha, século XXI. Sheila Hansen, mas os tambores são vozes masculinas. Os ogãs estão aí que não nos deixam mentir. Marisa, sua avó era guardadora das águas e cuidadora, que imagem bonita. Bruno, muito bom. Prática continuada, igual dinheiro continuado. Exatamente, Bruno, exatamente. Eu só queria comentar assim, que eu acho também, claro que essa questão, até essas imagens poéticas da avó como guardadora das águas, tudo isso é uma coisa muito forte, eu acho, da gente ver no trabalho da Camila, mas, e na própria fala da Juliana sobre a importância das mulheres, que a vida, digamos, em comum estaria com as mulheres, e os homens sairiam para o trabalho, mas eu acho que, na verdade, pelo menos a partir de uma certa narrativa que eu hoje em dia escuto, por exemplo, na Maré, é que as mulheres têm jornada dupla, né? Elas trabalham e sustentam essa tradição e essa casa, né? E os homens, muitos, são mortos jovens pela própria polícia, né? Tem um índice de... Então, é importante assim não romantizar esse lugar da mulher negra também, eu acho, porque ele é espelho de alguma coisa muito cruel, né? Então, só queria fazer essa pontuação, porque, apesar... E isso não invalida, por exemplo, a Clara Anastácia nos trouxe nas histórias dela a importância simbólica da avó dela como transmissora de uma cultura, como criadora de laços, sem dúvida. Eu acho que isso existe, mas não é só isso, né? Senão a gente romantiza e acha que é assim que a coisa tem que ser. A gente tem que pensar isso que a Sheila colocou aí. É incrível que nós estamos no século XXI e tem uma questão da água na Rocinha, ainda nas favelas em geral, né? Então, eu acho que nós estamos chegando no nosso tempo aqui. Não sei se vocês queriam comentar mais alguma coisa, querem falar mais alguma coisa? Camila, Juliana? Eu acho que só trazendo isso das imagens, né? Becos de Veias, essa performance são a partir de muitas imagens também, né?
quando estava conversando com a Juliana, enfim, nesse nosso processo do edital, tem muitos textos que são a partir de uma determinada imagem, que são a partir de uma lembrança de cheiro, e aí eu fico pensando também o quão a gente fica, eu pelo menos, né, a gente fica meio assim, e como falar, mas às vezes a gente só quer falar sobre essas coisas e como a gente as interpreta, né? Nesse sentido de imagens, como ela vem. Por isso que no começo eu não queria dizer sobre a sinopse do trabalho, mas sim que deixasse aberto para que a gente pudesse interpretar do que visse, né? E talvez se acessasse memórias, abrir a escuta, porque Becos de Veias é sobre abrir a escuta, possibilitar trocas, acessar memórias, ancestralidade, enfim, trocar mesmo, é um somatório. Obrigada, Camila. Quer ler? Quem? Será que eu travei? Será que eu estou aqui, gente? Não, tá aí, pode deixar, pode falar. Só queria ler aqui o comentário da Natasha Helson, que é uma parceira nossa no Que Boca na Cena. Ela fala, muito importante o engajamento de psicanalistas para que a boca da psicanálise pare de ser a boca branca, que não se vê branca. Aí o Mark fala, pensei num curta animado chamado Vida Maria. Neste, mostra a história da repetição de vida, aquilo que Neuza Souza vai trabalhar como herança simbólica. Todo esse laço e saber que vocês vêm construindo é uma forma de construção de um outro comum. Parabéns pelo trabalho. Eu queria agradecer a escuta, agradecer a fala, dizer que essa boca aqui que fala é uma boca que escuta. Então, agradecer Leila, agradecer a Leila aqui, né, porque é representante da parceria que a gente vem construindo ao longo desses 12 meses. Acho que é fundamental que a gente... É desgastante, é muito desgastante, deve ser desgastante para a Camila também, estar em espaços majoritariamente brancos. É desgastante, é difícil, a gente sempre fica no fio da navalha, porque é isso, né? Porque é uma linha muito tênue entre você falar de si e a sua narrativa ser utilizada para algum outro fim que você não tem controle. É uma linha muito tênue. Então, a gente fica sempre muito atento, é muito difícil, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade, é sempre uma linha muito, muito difícil de transitar. Mas queria agradecer imensamente. Leila é uma das pessoas que confio na construção desse processo, Natasha Helson, Natasha Corbellino, são pessoas que a gente vem construindo coletivamente um trabalho que me deixam tranquila para vir aqui e falar com a Camila, e trocar com a Leila e trocar com vocês. Então, acho que isso é fundamental, isso é fruto de uma parceria que a gente vem tecendo a partir da confiança, a partir da troca, dessa troca, que eu acho que é fundamental para o crescimento dessa sociedade que é estruturalmente racista. Então, eu queria agradecer mais uma vez, pedir para que vocês acompanhem o Que Boca na Cena lá no Instagram, fidelizem-se, comprem os ingressos, divulguem, é fundamental, e vamos trocar, vamos conversar. Desejo muita saúde para todas, para todos, e vamos juntos. Estamos aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, que hoje eu estou a menina dos comentários aqui. A Camila está me passando, eu estou lendo todos. A Branca falou, muito bom, questões importantíssimas que precisam ser mais refletidas e discutidas. Parabéns ao Que Boca na Cena, e a Marcele vem e fala, parabéns pelo projeto, pelo trabalho, por trazer essa fala cheia de vida. Então, a partir dessa fala da Marcele, desejo mais vida para todo mundo, e vamos que vamos. Eu aproveito para agradecer o convite, mais uma vez, Juliana, Natasha, Leila, Cláudia também, que super falou comigo pelo WhatsApp. É sempre muito bom quando eu ganho esse espaço de falar sobre Becos de Veias. Às vezes dá um travamento, porque também é sobre acessar essa construção, sobre acessar as minhas memórias,
Então, eu agradeço por esse espaço de escuta, por troca, e de antemão deixo aqui o convite para que vocês conheçam um pouco mais depois de Becos de Veias. Como a Juliana havia dito, a gente está nesse processo de escrever o e-book, então a gente está aqui torcendo para passar nesse edital, enfim, fazer acontecer da melhor forma possível. Enfim, como eu havia falado lá no Que Boca na Cena, Becos de Veias é uma performance que tem muitos elementos, então ele está aí para virar um espetáculo. O e-book já existe alguns laboratórios corporais que, inclusive, eu utilizo na minha pesquisa como preparadora corporal e também pesquisa acadêmica, então deixo aqui o convite para quem quiser conhecer. Vamos trocando, vamos somando. Leila, muito obrigada. E um cheiro em todos também, né, que está aqui assistindo, ouvindo, trocando. Gente, eu queria então finalizar, mas antes nós é que agradecemos muitíssimo a disponibilidade de vocês duas e da Natasha Corbellino, mas vocês especialmente por isso que a Juliana França falou, é uma linha tênue, é o fio da navalha que se caminha para se estabelecer uma relação de verdade com o outro. E eu acho que a gente está enfrentando isso, e acho que para a gente, eu falo por mim e falo certamente em nome dos meus colegas, é preciosa essa confiança a que se refere a Juliana, é preciosa essa declaração de que há a construção de um espaço de confiança. Para nós isso é importantíssimo também, a gente precisa manter isso, trabalhar, aprimorar, e vamos juntos, que tem muita coisa para fazer. Então, tá, eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente de novo a Juliana, a Camila e a Natasha Corbellino. Então, a gente agora vai ter, às 7h30, a conferência de encerramento da jornada com Joel Birman. Obrigada a todos. Todos, todas e todes. Tchau.